Pessoal, exercício 90 da segunda lista de cálculo A, letra B, dá essa função f de x igual a 2 cosseno de x e pede para encontrar todos os pontos desse gráfico que tem uma tangente horizontal. Quando fala tangente horizontal, a gente está falando que a equação da reta tangente, né, seria essa aqui, ó, na horizontal, ela tem inclinação zero. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta é zero. E como ela é reta tangente, então toda reta que é horizontal, o coeficiente angular dela é zero. E como ela é reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente derivada é igual a zero. Então, quando fala reta tangente horizontal, quer dizer que o coeficiente angular dela, ou seja, a derivada da função, tem que ser zero. Então, eu vou pegar, vou calcular a derivada dessa função e igualar a zero. Derivada de 2 cosseno de x, derivada de 2, eu vou repetir o 2, né? Derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, a derivada dessa função vai ficar igual a menos 2 seno de x. Igualando isso aqui a zero, a gente descobre que seno de x é igual a zero. Agora, existem infinitos pontos que x vai satisfazer essa condição aqui, ó, seno de x igual a zero. Vamos observar isso na circunferência trigonométrica. O eixo y é o eixo do seno, correto? E ele vale zero para esse ponto e para esse ponto. Então, a gente tem dois pontos na circunferência trigonométrica onde o seno é igual a zero. Só que esses pontos, eles são representantes de uma quantidade infinita de valores. Por exemplo, esse aqui está em cima do 0 grau. Mas se eu der mais uma volta completa, ele vai parar em cima do 360 graus. Se eu der mais uma volta completa, 720 graus e por aí vai. Então, existem infinitos pontos que estão aqui e aqui. Então, como dizer quem é o x? Então, o x vai ser... Eu vou representar esses dois pontos de uma vez só. Eu vou colocar o 0 mais... Como a distância percorrida nesse sentido é a mesma nesse sentido, então eu vou colocar assim, ó, mais π. Π é a distância daqui até aqui ou daqui até aqui. E vamos multiplicar esse valor por k, considerando que o k é um número inteiro. Esse k sendo inteiro, é como se eu dissesse o seguinte, esse k é a quantidade de meia volta. O π é meia volta. E o k representa a quantidade de meia volta. O k pode ser positivo ou negativo. Vamos supor que o k seja 3. Então, seriam 3 meia voltas. Então, no sentido positivo, eu ia sair. Uma meia volta, 2 meia voltas, 3 meia voltas. Eu ia cair aqui. E se o k for, por exemplo, menos 5? Então, a gente vai dar... Esse menos 5 seria, se o k fosse menos 5, ficaria assim, ó. Seria 5 meia voltas no sentido negativo. Ou seja, uma meia volta, 2, 3, 4, 5 meia voltas. Ia parar aqui. Então, a gente teria toda a representação desses dois pontos aqui quando a gente coloca dessa forma. Então, a gente pode tirar esse zero e deixar só o k vezes π com esse k pertencente aos inteiros. Então, a resposta seria essa aí.